deixam de chorar. Ouço a sua voz com carinho a me falar. Horizonte enfim se revela luminoso, sim, na luz do seu olhar. Mesmo sem voar, sinto a sensação de flutuar com toque de tuas mãos em meu viver. Tudo era triste longe de você. Tudo que eu quis parecia se perder. Por quantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me ouviu. Quando olhei pro céu e me perdi na luz do seu olhar. Mesmo sem voar, sinto a sensação de flutuar com toque de tuas mãos em meu viver. Amor maior não há que o seu, não há e há. Amor perfeito assim não há. Fica no meu coração para sempre, para sempre. Amor maior não há que o seu, não há e acha. Amor perfeito assim não há. Fica no meu coração para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Vejo as lindas obras de suas mãos. O verde encontra o céu e toca o chão. Razão que me faz cantar, seu nome é a minha canção. No topo de um arranha-céu, mesmo no fundo do mar, ninguém igual a ti vou encontrar. Saber que em seu trono estás faz o meu coração pulsar, imaginando o dia
Paz e alto, irmãos. A paz de alto, irmão. Paz de alto, meus irmãos. Bem, nós somos a Igreja Filadélfia e nós estamos aí começando o mês no momento especial hoje da igreja. Então, nós pedimos licença aí aos irmãos que estão nas casas. Paz de alto, irmãos. Então, nós temos um momento junto para uma conversa saudável, uma conversa que vai nos encorajar, vai nos fortalecer, vai nos trazer subsídios para a nossa alegria, que foi imprimida desde o madeiro, a alegria da salvação, a alegria de saber que somos pertencentes de uma família real, uma família que tem princípios, que traz dignidade, que traz honra, que traz sabedoria, que traz discernimento da vida, o real sentido da nossa existência na terra da missão. Nós estamos na terra da missão. Estamos dando continuidade ao ministério de Ausch. Nós somos seus auxiliares na tarefa de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seu nome é Yahweh, o verdadeiro Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas. Ele é o Pai de nosso Salvador, Yahweh Shamatia, que se deu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos dá licença para essa conversa e obrigado por nos receber na tua casa, abrir a intimidade da tua casa, para nós termos esse momento muito singular na Igreja Filadélfia, porque a Igreja Filadélfia, queridos, a porta que foi aberta para ela é a internet, é a plataforma do YouTube. Eu queria pedir perdão aos irmãos. Infelizmente, não dá para colocar todos aí na reunião agora, aí, entendeu? É fisicamente impossível, querido. Eu sei que tem muitos irmãos que queriam estar junto aí, como os demais estão no vídeo aí, mas se sinta abraçado, viu, querido? Só porque nós estamos aqui na tela, você está nos vendo, nós não somos melhores do que você, viu, querido? Você tem igual importância para a Igreja Filadélfia. Eu quero trazer aqui uma realidade que nunca foi conversado na igreja. Alguém sabe de algum irmão que ele branqueou seus cabelos, chegou na sua velhice, e sabe qual era a função dele? Tradutores das Escrituras nas línguas conhecidas. Não se fala disso na igreja? Quantos casais, quantos irmãos que já experimentaram a morte física e toda a sua vida foi na tarefa de traduzir as Escrituras na língua existente do seu país, entendeu? Então, ninguém sabe disso. Então, não é porque nós estamos aqui sendo vistos por vocês, é que nós estamos fazendo a obra do Eterno. Você também está fazendo, meu irmão. Você também está fazendo, você também está contribuindo com o reino, com a sua oração, com o seu abraço naquele que está chorando, naquele que está oprimindo, naquele que você simplesmente está ouvindo, querido. Entendeu? As pessoas têm necessidade de ser ouvidas, as pessoas têm sede de ser abraçadas, as pessoas têm sede de ser notadas, as pessoas têm sede de atenção. Mas nós sabemos, como igreja, que a maior sede do homem é sede do Todo-Poderoso. Entendeu? E nós temos esse privilégio. E eu agradeço o Eterno, em nome de Yahshua, porque Ele nos ouve, irmão. O Eterno nos ouve. E nós recebemos a sua vontade quando nós nos comunicamos com Ele. Então, hoje, nessa tarde de domingo, o início de uma trajetória curta para um grande evento que, antes da fundação do mundo, o Eterno preparou. Já estava no cronograma do Eterno. Nada acontece fora do cronograma do Eterno. Você está aqui, meu irmão, como Igreja Filadélfia, a igreja que é a mensagem para todas as igrejas. A igreja que é modelo para todas as denominações.
a igreja que traz a imagem de Yahshua. A igreja Filadélfia, ela é totalmente a mensagem. A Filadélfia, ela não tem a imagem de homem nenhum, a não ser de Yahshua. A igreja Filadélfia é a única completamente aprovada pelo Todo-Poderoso. A igreja Filadélfia está no verdadeiro fundamento pelo qual ela foi edificada, querido. E é você. Então, a igreja Filadélfia são simplesmente de Yahshua. Então, o irmão lá de Minas Gerais vai nos trazer a mensagem. Me permita, querido, nós começarmos essa conversa com uma oração. Posso fazê-lo? Me dá liberdade? Né? Assim seja, irmão Nelson. Então, vamos lá. Soberano eternial, levantando as nossas mãos diante de Ti, Pai, em adoração a Ti. A igreja Filadélfia reconhece a Tua autoridade, Teu poder e a Tua soberania sobre ela. E ela pode declarar sem temor os direitos que Tu tens sobre ela, porque nós entendemos que Tu és o nosso dono. Nas Suas mãos está uma escritura lavrada com o nosso nome, onde diz que Tu és o nosso dono, para nos usar em que circunstância for, em que momento for, em que situação for, ó Pai. Nós estamos aqui, Pai, para Te obedecer e para viver os propósitos que Tu tens quando nos chamou, Pai. E não é nós e de nós mesmos que haverá determinação aonde estaremos e como faremos, mas nós esperamos em Ti. Capacita-nos, ó Pai, para cumprirmos a nossa missão, segundo o Teu propósito, Pai, e que o Teu propósito venha sobre nós, sob a assistência do Teu Espírito, nos ensinando, nos disciplinando, nos orientando e nos capacitando para cumprirmos tal tarefa, Pai. Aceita, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor nesse momento, e que a Tua palavra venha de encontro, Pai, para a necessidade da igreja, e que Teu nome seja celebrado, honrado, através do Teu Filho Yahshua, em que Tu tens o maior prazer. Obrigado, ó Yahweh, em nome de Yahshua, assim é para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Aí, querida, com você agora. Irmão Nelson, a todos os amados irmãos, a paz esteja com todos vocês, da parte de Yahweh, nosso Pai Supremo, em nome de Yahshua Mashiach, o Filho unigênito de Yahweh, a qual veio a este mundo, né, para, de certa forma, padecer, morrer, mas ao terceiro dia ser ressuscitado pelo Todo-Poderoso, aquele que tem, né, a imortalidade em si, né, amados? Então, que esta tarde para esta noite seja de bênção, seja de vitória, que seja o Espírito de Yahweh, através de Yahshua Mashiach, a qual ele diz, né, que ele enviou o Espírito do Teu Filho, que clama Abba Pai, para que nós pudéssemos, né, a chegar a Ele. A palavra já fala que ele é por meio de Yahshua que nós chegamos à presença de Yahweh. Então, em nome de Yahshua Mashiach, nós vamos aqui, amado, eu gostaria de contar, assim, um testemunho para os irmãos, né, sobre a nossa ida lá em Unai, na casa do irmão Romils. E antes de iniciar esse testemunho, já adentrando na palavra, eu quero ler em Salmos 25, no versículo 14, com os irmãos, você que está aí com a Escritura Sagrada, você quiser acompanhar, né, na leitura, ou você quiser acompanhar só, né, ou ouvindo, os irmãos que vão estar acompanhando, né, depois desta live, né, no decorrer dos dias. Para nós iniciarmos, vamos ler então em Salmos 25, versículo 14, que diz assim: o segredo de Yahweh é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança. Então, meus amados, nós vemos uma palavra muito maravilhosa, né? O segredo de Yahweh é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança. E nós vemos, no decorrer das Escrituras, o poderoso Yahweh dos Exércitos, Pai Supremo,
ele sempre teve um propósito de aliança com o homem. E sempre que ele fez esse propósito com o homem, ele sempre foi fiel. Ele nunca quebrou a aliança. Mas o homem, vamos dizer assim, nas suas falhas, ele acaba quebrando essas alianças. Mas Ial, ele permanece fiel. Ele sempre permaneceu fiel nas alianças. E nós vamos ver vários homens, né, que no decorrer da história da humanidade, digamos assim, por mais que eles tropeçaram, Ial sempre foi fiel com eles, para a obra, para o ministério, a qual Ial designou. Ial designou homens para o ministério, mas tinha que ser aquele homem ali. Independente se ele tivesse errado ou não, o pai sempre permaneceu fiel, tá bom? Então, amados, eu vou pedir o irmão para estar colocando na tela aí, no dia 26, o irmão vai trazer na tela aí, no dia 26 de janeiro, eu tive um sonho, tá aí, 26 de janeiro, né, desse ano, eu tive um sonho com o irmão Romilson. Aí estava comentando com algumas pessoas, e neste sonho, mas conforme está aí, era assim, era como se ele estivesse pregando a palavra, trazendo ali, né, a mensagem ali, e eu observando. Aí a irmã Germe, eu creio que alguns vão lembrar, né, uma das irmãs que esteve com nós lá em Unai, e o irmão Romilson falando, pregando, e ela começou a falar algo. E o irmão Romilson falou assim: você tá certo, irmã, tá certo, é isso mesmo. Aí tinha algo ali, como que com Chaves, tinha outra irmã também junto. Enfim, esse sonho, fiquei, né, assim, um pouco martelando, pensando. Eu estava ali presente, só ouvindo ali, ele falando, aí a irmã falou com as coisas, mas em tese, o sonho, para que os irmãos possam entender um pouco desse testemunho, ela falava algo para ele e ele confirmava. A irmã está certa, é isso mesmo. Tá? Pode tirar da tela, amado, por gentileza? Então, meus irmãos, aí eu fiquei com esse sonho, né? E assim, né? Fiquei pensando, passou assim pela minha mente, falei, nossa, será que eu vou ter a oportunidade de estar com o Romilson, vendo ele pregando, alguma coisa assim, para que os irmãos entendam, amado. O pai deu sonho, e esse sonho concretizou. E aí tem a irmã Alexandra, o irmão Celestino, e como os irmãos sabem, né, aqui em Belo Horizonte a gente, né, se reúne, continuamos reunindo, com poucas pessoas aqui, mas toda semana estamos, né, até hoje, fazendo parte do pão. Inclusive, hoje pela manhã tivemos a reunião, fizemos já também o Partido do Pão pela manhã, e a irmã Alexandra mais o Celestino, eles falam, não, nós temos que concluir essa obra. Era assim, eles estavam totalmente inspirados pelo Pai a falar, nós temos que concluir essa obra, nós temos que concluir essa obra. E para nós concluir esta obra, nós temos que ir à casa do irmão Romilson. Eu falei, gente, mas assim, como que nós vamos lá? Nós temos que pelo menos ligar para ele, para ver se ele vai receber nós lá. Aí, amados, e assim, aí foi chegando, né, quase a virada do mês ali, e a irmã Gerli também, ela teve um sonho, mas que ela sonhava ali, o pai mostrar para ela que uma criança, ela é formada com 39 semanas, a criança já está formada dentro do ventre. E ela fala, aí ela, né, no sonho ali, ela, né, falando com o pai falando para ela, ó, com 39 semanas a criança já está formada. E no normal de uma criança é 40 semanas, né? Uma gestação. Ela é 9 meses, né? Que chega um total de 40 semanas, o normal. Mas, com 39 semanas, a criança já está formada. Então, ela teve esse sonho, e ela teve um outro sonho, não sei se foi nesse sonho, mas no outro também,
o pai tinha falado com ela que ia precisar dela para mais uma missão. E até então a gente não tinha decidido assim, ir. Eu falo, irmãos, nós decidimos ir na casa do irmão Romilson, foi de um dia para o outro. A gente estava assim, pensando se íamos, se não ia. Eu, assim, tinha um receio, né, de ir lá, devido, assim, até pelo próprio testemunho do irmão Romilson, que quantas, assim, vou dizer assim, algumas pessoas que foram lá na casa dele, né, que comeram com ele hoje, né, são pessoas que, de certa forma, não estão na mesma visão. Eles não estão na mesma visão. Então, eu tinha esse receio, porque, irmãos, eu estou sendo bem sincero, a gente tinha um pensamento na nossa mente, de um entendimento, e a gente queria passar para ele. E eu fiquei pensando, falei, irmão, nós temos que pensar bem, porque se der errado, a nossa reputação pode ficar ruim. Mas vamos orar, e só que assim, irmãos, nós estávamos, assim, o Espírito Pai batendo, né, testificando que nós tínhamos que ir na casa do irmão Romilson. Aí o irmão Rubens, aqui de Belo Horizonte, eu conheço ele desde 2017, aí eu sabia que o nome dele estava na lista de contato de imersão, eu falei, vou chamar o irmão Rubens, pedir o telefone, eu pedi ele, aí, né, no outro dia, aí ele me passou o telefone, eu tinha o telefone da irmã Zara. Aí eu pensei, eu já tenho o telefone da irmã Zara, só que aí a gente falou assim, nós liga ou não liga para ele? Aí eu falei, não, nós não vamos ligar, nós vamos. Aí nós decidimos, na quinta-feira eu falei, amanhã nós vamos, pronto, acabou. Aí chegou na sexta-feira, mas nós saímos por volta de 1h da tarde, às 13 horas, e assim, amados, saímos debaixo de chuva, e no nosso coração nós estávamos aflitos, irmãos, né, pensando como que seria chegar lá, né, como que seria a recepção, se ele entenderia, assim, só que conforme a palavra fala, né, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Pai, os pensamentos do Pai são diferentes dos nossos pensamentos, e foi uma coisa tão maravilhosa, irmãos, que nós na viagem, mas eu particularmente, né, falei com os irmãos, no meu espírito, seguindo a viagem, eu falei, Pai, dá um sinal que é da tua vontade nós estar indo lá, porque nós estamos indo com a cara e a coragem. Nós vamos andar 600, né, quilômetros para chegar até a casa do irmão e sem falar nada com ele. Que seja, né, tudo direcionado pelo teu espírito. Que essa jornada, essa caminhada que nós estamos indo, que tu vá à frente e conduza, né, tudo na tua vontade. O que tiver que ser, vai ser diante da tua vontade. E eu vou até pedir o irmão para colocar um pequeno vídeo aí, irmãos, que num certo momento, né, da viagem, se eu não me engano, já tinha umas quase 5 horas que a gente estava, né, na estrada, e assim, quase o tempo todo debaixo de chuva, irmãos. Aí eu fui descansar um pouco do volante, fui para o banco passageiro, aí de repente, nós estávamos assim, num lugar plano, e tinha dado uma estiada. Aí, irmãos, de repente eu vi o sinal da aliança. Aí eu falei com os irmãos, falei, nossa, irmão, olha lá o sinal da aliança, até gravei aí, né? Assim, irmãos, perfeito, assim, nossa, coisa mais linda. Aí, amados, nessa hora, irmãos, eu tive assim, uma certeza tão grande no meu coração, eu tive uma certeza tão grande, mas tão grande. Eu falei, o Pai está com a gente, é do Pai. Quando eu vi esse sinal, irmãos, eu não tive dúvida que algo de maravilhoso ia se realizar nessa viagem. E nós chegamos lá, 8h30 da noite. Irmãos, teve um momento ali, umas 1 hora antes da gente chegar na cidade, mas nós pegamos tempestade, irmãos, que assim, não via 50 metros à frente, foi Pai. Aí nós estávamos pensando, nós estamos igual Elias. Veio a tempestade, veio trovão, mas a gente sabe que no final vai vir, né, a tranquilidade. Irmãos, aí quando nós chegamos na cidade, faltava assim, umas meia hora,
o tempo abriu, irmãos, o céu ficou maravilhoso, as estrelas apareceram, nós chegamos em segurança, em paz, aí fomos, né, direto para o hotel, na saída nós já reservamos o hotel e fomos para lá. Aí eu estou assim com os irmãos, nós liga agora ou liga amanhã cedo? Né? A gente precisava, assim, né? De certa forma, a gente estava um pouco assim, ansioso, com receioso. E aí nós falamos, não, nós vamos ligar amanhã cedo. Amanhã cedo nós liga. Aí passou a noite, nós acordamos, né? E fomos, né? Aí eu fui para o carro. Eu liguei 2 vezes para o irmão Romilson. Aí ele estava gravando, né? Aí não atendeu. Aí eu liguei para ele, nada. Aí eu já lá no carro, aí eu liguei para a irmã Zara. Aí chamou, nada. Aí os irmãos entraram no carro, né? Aí eles chegaram, né? Eu falei, ó, irmãos, eu já liguei no telefone do Romilson 2 vezes, não atendeu. Eu liguei no telefone da Zara 1 vez, não atendeu. E a gente tinha um endereço que supostamente era o endereço da casa do irmão Romilson. E a gente ia seguir esse endereço, irmãos. Foi uma coisa assim, sabe? Totalmente na fé, né? Na fé mesmo. Aí os irmãos entraram e falaram, irmãos, vamos fazer uma oração? Aí nós, dentro do carro, nós oramos ao Pai. Falei, Pai, nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui porque a gente sabe que tem um propósito estar aqui. Nós não andamos, né? Não viajamos 8 horas, não andamos 600 km à toa aqui. E que tu direcione, que eles atendam o telefone e nos recebam. Aí fizemos oração e eu liguei para a irmã Zara de novo. Aí ela foi e atendeu, amados. É assim, a gente tinha um receio, né? Justamente por causa... os irmãos vão entender que eu tenho que falar, né, por causa dos irmãos aqui, né, do grupo aqui de Belo Horizonte, a qual o Pai nos tirou do meio deles, que traz essa questão de Alcha Pai, né, traz a questão, né, que Alcha Pai, e, enfim, a gente tinha esse receio, porque eu confesso para os irmãos, eu já pedi perdão, mas eu peço aqui novamente a todos os irmãos que seja no Telegram ou até no próprio canal que eu tenho também, né, no YouTube, que ouviu eu pregando, né, uma mensagem, trazendo uma ministração, falando que Alcha era pai. Eu peço perdão, porque foi uma coisa que foi esclarecido para nós, irmãos, e assim, conforme a palavra fala, que tem homens, pela artimanha de homens, nós somos induzidos ao erro. Então, assim, quando a gente falava que Alcha era pai, a gente nunca tirava Ial, né, da sua supremacia. Mas, irmãos, quando a gente foi pegando a palavra ali, olhando, essa ida na casa do irmão Romilson foi uma libertação para nós. Porque ficou claro que eu, né, junto com os irmãos, nós tínhamos, né, ali várias perguntas para ele. Nós queríamos esclarecimento. Falei, não, irmão, mas olha aqui, a palavra assim, então, com o empenho e a sabedoria que o Pai deu para ele nos recebeu, sabe, irmão, com muito amor. Fala isso aqui. Assim, chega a ser até emocionante, foi até emocionante quando a gente chegou na casa dele, né, porque, assim, não sabia qual seria a reação, mas o irmão está aí. A primeira coisa que eu falei com ele, né, dei a saudação, e a primeira coisa que eu falei com ele foi, irmão, nós viemos aqui para unir forças. Nós não viemos, independente, né, da forma que a gente foi embora, você pode ter certeza que nós não vamos falar nada de você, não vai ser nada contra, mas você tenha certeza que nós viemos aqui para unir forças. A meta era essa, irmãos, unir forças. Que a gente, né, fomos induzidos, né, a acreditar que o irmão Romilson era um anjo de Sardes, e que o Arthur, aqui de Belo Horizonte, ele era um anjo de Filadélfia. Então, assim, foi uma coisa que foi indo, a gente com todo desejo no nosso coração de querer estar acertando, mas em meio de nós querer estar acertando, na verdade, nós estávamos errando. Então, assim, de uma forma, irmãos, por quê? Eu falo isso, irmãos, eu convivi mais de 1 ano semanalmente nas reuniões aqui em Belo Horizonte, a qual esse homem traz, né, a administração.
Então, a gente estava muito envolvido, muito dedicado na obra. Eu fiquei basicamente 1 ano sem trabalhar, só por conta de ficar na obra. Tem pessoas que prestam serviço para mim, então eu tive essa oportunidade de ficar por conta, trabalhando só digitalmente. Tal. Enfim, o irmão, né, nos recebeu de bom grado, e nós tínhamos essa questão de, não, será que o irmão não vai entender que Alcha é pai e tal? Mas aí, irmãos, conversando com ele, ele foi mostrando, eu falei, não, mas olha aqui para você ver, olha aqui e tal. Eu falei, não, irmãos, realmente. Aí aquilo que nós queríamos passar para ele, na verdade, ele que nos ensinou. Ele, né, assim, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. Nós voltando assim, descarregou um peso das nossas costas, e fora outros entendimentos, assim, irmãos, que nós tínhamos, mas era uma cegueira. Era como se fosse uma hipnotização que nós estávamos acreditando numa coisa, acreditando em pré-existência, acreditando, né, que, irmãos, eu vou falar aqui para vocês o que é a verdade. Eu estava achando que eu era Mical, que o Romilson era Gabriel, uma coisa assim, fora do comum. Só que eu reconheço que eu estava completamente errado. Mas no meu coração, eu estava achando que eu estava certo. Por quê? A gente foi hipnotizado. Foi sendo aquela coisa levada a acreditar naquilo. Aí, quando a gente para pensar, se Satanás ele usou as próprias escrituras para tentar ir Alcha, então aí você imagina o que uma pessoa usada por Satanás ela tem condição de fazer com isso aqui, ó, com as escrituras sagradas, de mudar todo o entendimento, de fazer o que ela quiser, para que você acredite naquilo. Então, foi uma libertação nós ter ido na casa do irmão Romilson, e nesse testemunho, irmãos, da casa do irmão Romilson, já com o sonho que eu tive, nós fomos conversando, fomos almoçar. E quando nós fomos almoçar, a irmã Gerli, ela, né, ficou conversando com ele lá, enquanto eu mais os outros irmãos serviam, e conversando com ele ali, ela, né, o Espírito do Pai conduziu ela a falar com ele sobre, né, a gravidez, sobre a gestação, e falando para ele que, né, o pai tinha dado para ela um sonho, e que no sonho, uma criança, ela já está formada com 39 semanas. E a gestação é 40, mas com 39 semanas, ela já está formada. Irmão, eu imagino assim, que muita gente ainda não tipo assim, não caiu a ficha do que o pai trouxe nessa questão das 39 semanas e das 40. E ontem, eu meditando, né, elaborando aqui um esboço, o pai me deu algo assim maravilhoso, amado. Maravilhoso, vocês vão ver que coisa maravilhosa. A mulher, só para vocês entenderem, 39 semanas, a criança já está formada. Aí o irmão chegou na casa dele, aí nós voltamos para a casa dele, ele chegou na casa dele, aquilo ali ficou na mente dele, aí é prova, aquilo ali ficou na mente dele, ele jogou no Google 39 semanas. Aí ele viu 39 semanas, a criança já está formada, ou seja, o filho já está formado. E aquilo ali despertou ele, né, aí ele foi onde que ele falou, foi tão maravilhoso que ele saiu de dentro assim, da sala para a varanda, ele foi e falou, a irmã está certa. Aí, ok. Aí no outro dia, irmão, no domingo, nós estávamos indo no supermercado, aí eu estava lembrando do sonho, eu falei, gente, o sonho que eu tive se concretizou, porque o irmão virou e falou, a irmã está certa, 39 semanas a criança já está formada. Era a resposta que eu precisava do pai. Né? O irmão Wilson, né, tá aí, é prova disso. E assim, na hora que eu lembrei do sonho, eu entrei até um pouco em êxtase, né? O irmão Celestino é prova disso. Eu falei, nossa, irmãos, olha aí, Celestino. Eu falei, olha aí, Celestino, o meu sonho que eu tive com o irmão. Aí chegou lá, eu fui mostrar para ele, falei, aqui, irmão, eu tive um sonho com você, nem tinha comentado com ele, irmãos. Aí ele virou, né, um dia antes, ele virou e falou, não, a irmã está certa. E dentro dessa questão da gestação, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Se eu não me engano, o irmão Romilson não trouxe isso aqui. Se ele tiver trazido, né, pode ser que vai lembrar. Mas é para confirmar mais ainda, irmãos, a nossa saída
dentro da questão da gravidez. A criança com 39 semanas formada, tem as 40 semanas, é onde eu falei que muitos irmãos podem ter que não caiu a ficha. 40 semanas, irmãos, é pegando lá de Auschwitz. O irmão esse dia fez um vídeo, 40 jubileus, dá 2.000 anos. Aí você tira uma semana, dá 39. Ou seja, por 39 semanas o filho já está formado. Aí fica faltando uma semana. Agora vocês vão ver que coisa tremenda, mas é em Levítico 12. Olha que coisa... É maravilhoso, amados. Isso aqui ontem eu meditando, o Pai me deu isso aqui, isso é tremendo. Levítico 12, versículo 1 em diante, diz assim: E falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e diz-lhes: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza das suas regras. olha que maravilha, irmãos. Ainda fala, né? Levítico 12. Aí você já tem uma concordância com Apocalipse 12, que fala da mulher que estava grávida, prestes a dar à luz, né? Um filho varão ali. Estão entendendo a dimensão, né? De quão maravilhoso o Pai é? Então eu falo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias. Para que os irmãos entendam. Para que os irmãos entendam. As 2.300 tardes, elas se finalizam em 2029. Em 2029, ainda concretiza os 2.000 anos, ou seja, os 40 jubileus, eles se concluem tudo em 2029. E só que aí, há 39 semanas, onde que a criança já está formada, ela nasce. Aí sobra uma semana para a mulher ser purificada. Então, fala lá em Apocalipse 12 que, quando o filho nasceu, ele foi arrebatado para Ial e o seu trono. A mulher, porém, foi para o deserto. Então, vocês entenderam como que as escrituras ela tem uma concordância de Levítico 12 com Apocalipse 12? Levítico 12 falando, se uma mulher tiver um menino, ou seja, um varão, ela ficará 7 dias para se purificar. Isso, irmãos, é exprimir realidades espirituais em termos espirituais, amados. Isso é muito tremendo. Então, muita gente, pode ser que não caiu a ficha das 39 semanas. O filho, com 39 semanas, ele já está formado, ele é tirado. Aí, as 40 semanas, propriamente, é os 7 dias, ou seja, a última semana. Aí é onde que abre a última semana de Daniel, onde que conclui, né, as 2.300 tardes. Aí é onde que conclui os 40 jubileus, 2.000 anos a partir de Auschwitz. Então, assim, é algo maravilhoso, amado. Mas, então, quando nós fomos na casa do irmão e que o irmão falou, era o que eu precisava para encaixar o quebra-cabeça ali, encaixou. Né? Com 39 semanas, o filho varão está formado, ele é tirado, sobra 7 anos, né, para a mulher se purificar. E aí, quando termina a sua purificação, conclui-se tudo, amados. Conclui-se a sexta era. Aí conclui as 2.300 tardes, conclui os 40 jubileus. Então, assim, isso é muito tremendo, isso é muito maravilhoso. E assim, irmãos, quando nós voltamos de lá, assim, nós voltamos assim, irmãos, nós voltamos leve, nós voltamos assim, jubiloso, assim, eu senti até igual, né, o eunuco, né, quando voltava jubiloso ali para a Etiópia, né, e nós voltamos, irmão, nós voltamos felizes, amado, mas felizes, assim, irmãos, é uma coisa tão impressionante que, igual eu falei, repito, a nossa ida na casa do irmão Romilson foi uma libertação. E os irmãos, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente traz a ministração, né? Toda semana, né? A gente traz a ministração.
Agora a gente está empenhando mais, né, está trazendo a live. Não que a gente deixava de assistir a live também, a gente assistia, mas a gente está empenhado mais em o quê? Em ficar na visão da era, né? Ficar na visão da era. E, assim, outra coisa, mas assim, é surpreendente uma coisa que o Arthur ele trouxe em nosso meio, que nós não poderíamos louvar. Aí eu falei, ô irmão, falei com o irmão meu, mas aqui está falando assim, nós paramos até de louvar, porque o irmão trouxe esse versículo que fala que é por causa disso aqui que não pode louvar. Aí a gente, aí, irmãos, aí depois você começa a pensar, mas é lógico que ele não ia querer que a gente louvasse, porque a gente sabe agora o espírito que está na vida daquele homem. A gente sabe o quê? Quando Saul, o pai, permitiu um espírito maligno atormentar ele, o que acontecia? Ele ficava atormentado, assim, é uma coisa, assim, dá-se a entender que era insuportável, a ponto que ele tem que chamar Davi para tocar a harpa para ele, para que aqueles espíritos malignos saíssem dele. Ou seja, hoje nós entendemos por que, né, ele impôs isso. Irmãos, tem pessoas, né, que não louvam. Eles não louvam porque não pode louvar, não. Como, irmãos? Como nós não poderemos louvar? Se a gente pegar Salmos 46, olha que Salmos 43. Salmos 43, eu vou ler na Almeida, tá, amados? 4 e 5, diz assim: então irei ao altar de Iau, do Iau que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Iau, Iau meu, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Iau, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e Iau meu. Então, amados, assim, foi uma coisa que eu falo, irmão, nós estávamos presos numa gaiola, e foi uma liberdade para nós. E quantas das vezes a gente queria louvar, mas não pode louvar. Então, assim, olha que ponto, amados. Uma pessoa usada, né, pelo espírito maligno, ela induz as pessoas. E eu vou dizer assim, não é que infelizmente, mas por causa, conforme a palavra fala, por causa da dureza do coração de muitos, eles estão lá presos nessa gaiola e não conseguem sair, porque estão hipnotizados. Estão ali, falam o nome de Iau e de Aush, mas estão hipnotizados por artimanhas de homens que induz o povo ao erro. Então, foi uma libertação, irmãos. Assim, a gente voltou assim, com uma alegria tão imensa, uma alegria enorme. E graças a Iau, estamos aqui unindo essas forças para que, em nome de Iau, em nome de Ausha, toda potestade, todo principado, toda artimanha do inimigo caia por terra. Principalmente aqui em Belo Horizonte, não vai prevalecer o espírito do engano. Eu determino em nome de Ausha, amado, todo espírito de engano, aqueles irmãos que estão ali ainda presos pela artimanha deste homem que está sendo usado pelo maligno, caia por terra, que ainda há tempo, ainda há esperança. Meus irmãos, você que está vendo essa live, você que está preso à artimanha desse homem, acorda enquanto é tempo. E assim seja. Então, mas esse foi um pouco do testemunho, né, de nós ter ido na casa do irmão Romilson, e foi muita bênção. E agora, propriamente, amados, né, entrar aqui dentro da palavra, eu não quero delongar muito, assim, vai ser uma coisa mais motivacional. Nós precisamos de motivação nessa reta final. Eu vejo muitos irmãos, eles me mandam mensagem. Irmão, vocês não têm noção do que eu passo, às vezes, para poder defender o irmão Romilson. Às vezes, eu nem falo muito com ele, não, mas às vezes eu mando para ele, olha aí, irmão, tá vendo? Olha o que eu estou passando, né, para poder, né, honrar aquele a quem o Pai designou. Ou seja, a gente tem que defender, né, quem está na frente, na visão, amados. É tão impressionante que tem irmãos
o exército, nós vamos falar sobre exército, nós vamos falar sobre guerra. E é impressionante que tem muitos irmãos que, em vez dele pegar a espada, né, pegar a espada, a palavra, em vez dele pegar a palavra e sentar na cabeça de Satanás, não. Ele está pegando a palavra e está sentando na cabeça do outro irmão. Ele está afrontando o outro irmão. Ah, você está seguindo o homem. Ah, você está fazendo isso aí. Né? Eu confio em alma, não confio em homens, não. Eu falei, irmão, por favor, cadê a sua humildade? Cadê o amor? Ninguém está aqui seguindo homens, não. Se fosse assim, a escritura, né, ela seria até contraditória. Moisés, ele não guiou o povo no deserto. Moisés, ele não liderou. Ele foi o líder do povo ali no Egito, para conduzir eles para fora, ali, para serem libertos. E dentro da palavra hoje, amados, né, propriamente que, né, neste tema motivacional, nós vamos voltar em Salmos 60. Salmos 60. Eu vou ler na Almeida. O título da Almeida, não é o título, né? A tradução da Almeida, ela está um pouco melhor. Salmo 60, versículo 4, que diz assim: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Vou ler novamente, Salmos 64. Deste um estandarte para os que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Estandarte. Irmãos, o que é um estandarte? Um estandarte, ele é representado por uma bandeira. E, propriamente, este estandarte é a bandeira. E que bandeira é esse? Que estandarte é esse? Que o Pai, né, aqui através de Salmos, ele fala: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, pela causa da verdade. A verdade é Yahweh, representada através de Yahshua Mashiach, que recebeu a plenitude do Pai. O sete espírito de Yahweh habita em Yahshua. O espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, o próprio espírito do Pai, o espírito de temor, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza. Então, qual é o estandarte que o Pai nos deu? O nome. O nome é o estandarte. O nome é a bandeira a qual nós devemos carregar, a qual nós devemos arvorar ela no alto, pela causa da verdade, pela causa de Yahshua, que é puro, imaculado, que veio e padeceu naquele madeiro, para que fossem reconciliadas, né, todas as coisas, tanto as celestes quanto as terrestres. Então, nós vemos, irmãos, eu vou, né, pegar uma analogia aqui. Em outras épocas, assim, há tempos que eu não paro, irmão, não fico mais preso em televisão, em filmes. Coisa mais rara hoje para mim é ver filmes. Mas eu creio que a maioria aqui dos irmãos pode já ter visto um filme de guerras medievais. Filmes antigos de guerras, né? Propriamente a maioria dos irmãos já deve ter visto esse filme. E até na própria Escritura, ela relata as fileiras de guerra. Né? Enfileiravam os soldados para uma batalha. E se os irmãos, na sua mente, você recordar, ali sempre tinha um cavaleiro. Sempre tinha um cavaleiro que ele carregava uma bandeira. Ele sempre carregava aquela bandeira para quê? Que assim, se aquele exército ele abatesse o opositor, aquela bandeira era fincada no lugar mais alto ali do monte. Um exemplo, eles tomavam uma cidade, eles iam no alto mais monte e arvoravam ali uma bandeira para mostrar exército tal, exército fulano, exército ciclano. Ali eles, né, tomaram posse daquela terra. E ali seria um sinal de poder, seria um sinal de domínio. Eles arvoravam a bandeira ali no alto mais monte.
que quando o exército inimigo passasse, eles de longe eles já né, contemplavam aquela bandeira. Falou, ó, o exército tal, eles já dominou aquela região. Então, se nós, entrando agora, né, aí eu fiz só uma simbologia para os irmãos poderem entender. Né? Então, meus irmãos, quando nós pegamos, desde o início das Escrituras, quando nós vemos sobre o nome, a bandeira, né, que o Pai deu é o nome é tudo para nós. Por isso que lá em Atos já diz, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, através do nome de Yahshua Mashiach. Então, olha a importância desse nome. E conforme a gente já aprendeu, a maioria que já sabe, Yahshua significa Yah salva. Por isso, né, o filho ele já tem um nome logo de início, Yahshua, ou seja, Yah salva. E esse nome é o nome mais importante no universo, amados. É o nome mais sublime, é os nomes mais sublimes que existem em todo o universo, amados. Isso é muito maravilhoso. Olha o poder desse nome. Então, quando nós pegamos em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 26, nós vemos o primeiro a invocar, né, o nome, que é o quê? Ali é Enos, né, conforme a palavra fala, também a Sete nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahweh. Ali começou, de certa forma, uma saga de invocar o nome, de clamar a Yahweh, invocar o nome. A palavra já fala em Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, irmãos, olha a magnificência deste nome, quando nós invocamos a Yahweh. E vem ali, através de Enos, o primeiro a invocar o nome. Pegando um pouquinho mais para frente, nós vemos uma história ali, né, de pessoas. Assim, se a gente fosse pegar aqui, vamos colocar assim, figura por figura das Escrituras, né, nós íamos ficar aqui horas e horas, mas vamos pegar aqui alguns, né, exemplos maravilhosos que exercitaram a fé. Nós vemos Enos, o primeiro a invocar o nome. Vai mais um pouco para frente, vem Noé, um homem íntegro e justo, né, diante dos seus contemporâneos, um homem que tinha um amor, um homem que ouviu a voz de Yahweh, dizendo para ele, constrói a arca que eu vou exterminar essa terra. Aí pensa, mas Noé ali, né, junto com seus filhos, né, construindo a arca, conforme o irmão já trouxe o estudo, que Basés, que gastou 74 anos para que a arca fosse construída. Somente ali Noé, seus filhos ali, ou seja, somente 8 pessoas entraram para dentro daquela arca e foram, né, foram salvas, foram guardadas, de certa forma, da ira de Yahweh que veio, né, de certa forma, sobre a terra, né, dizimando, ali, destruindo todos. Apenas 8 se salvaram. Mas ali por quê? Tinha um homem que carregava o nome, tinha um homem que o coração dele era íntegro, tinha um homem que ele tinha intimidade com Yahweh. E conforme nós vamos vendo a história, se nós, mais um pouquinho à frente, nós vemos Abraão. O que dizer de Abraão, amados? Abraão, uma pessoa, um homem que foi justificado, um homem que creu, um homem que a palavra fala, quando nós pegamos aqui Gênesis 6, no versículo 9, a palavra diz assim que... Perdão, Gênesis 12, no versículo 1, nós vemos o pai, ele fazendo uma promessa para Abraão. E ao disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma bênção.
Ali, Abraão, conforme nós vemos a história, ele chegou a um certo ponto da tua vida que ele não tinha filhos, já na sua velhice, e o próprio Iau falando com ele, eu te farei, né, uma grande nação, né, a sua descendência será um povo enorme. E imagina, irmãos, vamos conjecturar na mente de Abraão, já na sua velhice, cadê a promessa? Eu não tenho filhos. Isso aqui é tremendo demais, meus amados. O pai vem e concede um filho para Abraão e para Sara, os dois já na sua velhice. Vem Abraão, ele tem Isaac. E aí o pai, irmãos, a grandeza, o Iau prova Abraão. Iau prova Abraão. Nós vemos isso no versículo 7, falando, né, que aqui nós vemos, quando Abraão ele foi feita a promessa, no versículo, em Gênesis 12, 7, diz assim, Iau apareceu a Abraão e disse, é a tua posteridade que darei essa terra. Abraão construiu um altar a Iau, que lhe aparecera, daí passou a montanha ao oriente de Betel e armou sua tenda em Betel e a oeste, de Ai e a leste. Construiu um altar a Iau e invocou o seu nome. Invocou o seu nome. Então, Abraão, ele invocava o nome de Iau. E quando nós vemos no decorrer da história, propriamente agora, né, no capítulo 22, né, de Gênesis, a epígrafe do texto diz o sacrifício de Abraão. Aí a palavra, né, fala, Gênesis 22, 1, diz, depois desses acontecimentos, sucedeu que Iau pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Iau disse, toma o teu filho, teu único que ama, Isaque, e vai à terra de Moriá. E lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Irmãos, aí, assim, irmãos, imagina o calafrio que Abraão, ele respira forte. Pode ser que ele não deixa eu ver se eu estou ouvindo direito. Tu está me pedindo meu único filho que tu me prometeste. Olha, eu farei isso. Eu vou levar ele para ser oferecido em sacrifício. Irmãos, isso é tão tremendo que a palavra fala que Abraão pegou 2 ali dos seus servos e foi no caminho, foi ali a montanha que Iau tinha direcionado para ele. Pegou Isaque, ele cortou a lenha, fez um feixe de lenha, levou Isaque no alto daquele monte. E ali, meus irmãos, Abraão, ele crê em todo o tempo. E a promessa que tu me fizeste, Iau. E a promessa que tu me fizeste, que faria uma descendência, que eu teria um povo sobre a minha descendência, está aqui meu único filho. Aí eu imagino, irmãos, Iau contemplando aquela cena. Isso é muito maravilhoso nos nossos corações, irmão. Que nós vemos a simbologia exata de Abraão sendo representado por Iau. Abraão, levando teu filho, colocou ele sobre o altar. Ele pegou o cutelo. E no momento dele descer com o cutelo para sacrificar Isaque, a voz do céu vem, não faça isso, Abraão. Eis o cordeiro preparado. E ali nós podemos imaginar, conjecturar Iau, juntamente com Iau, já falando, olha aí, meu filho, olha o quanto esse homem me teme, olha o quanto esse homem é fiel a mim. Ele está sendo fiel em oferecer o teu próprio filho. Vocês estão conseguindo compreender, amados? Iau já vendo aquela situação. Iau vira e fala, penso eu, no meu ser, no meu espírito, está vendo aí, meu filho? Esse homem, ele está sendo fiel a mim. Ele está crendo.
E isso vai ser lhe imputado como justiça. E agora vai ficar incumbido de você descer até aquela terra para reconciliar para si todas as nações, para através do teu sangue você vai ser oferecido. Imagina, meus irmãos, e Yaucha, vendo aquela situação de Abraão oferecendo filho, e Yau virando para ele aí, ó, tá vendo como que ele é fiel a mim? E imaginamos, conjecturamos na nossa mente, Yaucha falando, pai, envia-me a mim, pai, que eu vou lá, eu vou descer naquela terra, eu vou sofrer, eu vou ser pisado, mas eu vou, pai, através da minha vida, todas as coisas vão ser reconciliadas. E Yaucha vem, amados, e padece no madeiro. Ali nós vemos um homem, Abraão, que creu em todo tempo, e segue a história, e ali foi imputado ele como o pai da fé. Por isso que lá em Romanos já fala que Abraão é o pai de todos nós, porque ele teve fé, ele creu, amado, naquilo que ele não via. Ele teve esperança, e a esperança dele não ficou cocheando, não sobe e desce, não. Ela esteve firme, ela esteve plena, confiando na promessa que Yau tinha feito a ele. E quantos irmãos nós vemos, muitas pessoas nos dias de hoje, cocheando de dois pensamentos, diante de tantas evidências, diante de tantos sinais que estão ocorrendo no mundo, que o arrebatamento está às portas. Muitos já deixaram de crer. Abraão creu e foi-lhe imputado como justiça. Vamos ter a fé de Abraão, pois nós somos descendentes de Abraão, meus irmãos. Não vamos esmorecer na fé, vamos seguir firme o alvo, não que nós julgamos já ter alcançado, mas uma coisa nós fazemos, esquecendo de tudo que ficou para trás, prossigamos para o alto, prossigamos para o alvo, que é Yaucha, o nosso Mashiach. Os irmãos me perdoem, mas a emoção, irmãos, a emoção não é questão nem de emoção, é questão de incendiar. O pai, a palavra fala que o pavio que fumega, ele não se apaga. O fogo, o vento balança ele para lá e para cá. Então nós temos que estar incendiados, nós temos que estar crendo que nós vamos ser arrebatados vivos. Temos que ter esta fé, a fé de Abraão, que no momento o pai vem e traz o improviso, que ele é o Yau das causas impossíveis. Quantos deixaram de ter essa fé? Quantos estão desanimados? Irmãos, eu converso com vários irmãos. Alguns já estão deixando de acreditar no arrebatamento. Alguns já estão dizendo que o filho varão é Yaucha. Oh, amados, pega lá a visão de Apocalipse 12. É uma visão que uma visão que, conforme está em Apocalipse 1, Yau revelou a Yaucha as coisas que deviam acontecer e enviou o teu anjo para mostrar a Yauhana o que devia acontecer, a revelação do Apocalipse. Aí como, meus irmãos, para quem tem pessoas aí, irmãos, que estão, de certa forma, fazendo um estrago, trazendo uma confusão no meio do povo, falando que o filho varão é Yaucha. Como que é Yaucha, sendo que a visão foi depois que ele já tinha vindo, irmão? Isso é claro. Fala que a mulher, né, o filho ali, Yaucha, nasceu, ele viveu ainda 31 anos. Ele não nasceu e foi tirado para o céu, não. Então, vamos, irmãos, peça ao Pai, irmãos, cuidado, tem muitos canais aí, irmãos, muitas pessoas que estão usando o nome de Yau e de Yaucha para trazer confusão. Não é nome de Jesus, não é nome de Deus, não, é o próprio nome de Yau e de Yaucha. Mais à frente nós vamos ver isso relatado nas Escrituras. Então, irmãos, nós vamos agora passar por um outro personagem que ele carregou a bandeira. Ele carregou a bandeira do nome. E o próprio Yau revela para ele o seu nome. Estamos falando propriamente de Moisés.
Moisés, que logo quando ele nasce, ele já tem que ser colocado ali num berço, né, untado ali, lançado ao rio, porque já tinha um decreto ali para exterminar ali as crianças. Aí nós vemos Moisés ali, sendo, né, nasce, ele é escondido por um período de tempo, e não teria mais como ficar escondendo aquele menino que estava crescendo. Ali um ato de coragem, um ato de fé, um ato de sabedoria com a mãe de Moisés, sabendo que a filha do faraó estava se banhando. Oh, irmãos, olha como que o pai trabalha. Ela pega Moisés, coloca ele e deixa ele descer as águas. E ele vai descendo as águas, quando pensa que não, a filha de faraó fica maravilhada com aquela criança, pega aquela criança e começa a cuidar dela. E Moisés vai crescendo ali no Egito com toda a sabedoria. Ele vai nascendo ali, ele vai crescendo com todos, irmãos, ele vai nascendo, de certa forma, como um príncipe. Ele foi crescendo como um príncipe. E ali, tendo tudo do bom e do melhor, tendo todas as condições melhores que a vida poderia proporcionar naquela época. Aí nós vemos, meus irmãos, eu vou pegar aqui no capítulo 3, quando nós vemos, a palavra fala que Moisés praticamente estava com 40 anos. E onde começou a missão de Moisés, onde Moisés começou a mostrar as suas raízes, onde Moisés começou a honrar a descendência dele. Então, nós vemos em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: e Yahvé disse, eu vi a miséria do meu povo, que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso eu desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Conforme nós conhecemos a palavra, um dos soldados ali de Faraó estava, de certa forma, agredindo ali um dos hebreus, que propriamente eles estavam como escravos ali na terra do Egito. E Moisés, vendo o sangue no seu sangue, sendo humilhado, sendo maltratado, ele foi em defesa ali do seu parente, foi em defesa do seu irmão, ele comprou a briga para ele. Moisés, ele recusou ser chamado filho de Faraó, mas para unir-se à sua descendência, para unir-se um povo que invoca o nome de Yahvé, um povo que invocava, um povo que clamava. E ali vem todo um processo na vida de Moisés, vem toda uma sequência de fatos, de milagres. Irmãos, nós vemos que através de Moisés é praticamente um libertador. Nós vemos uma semelhança com Yahvé, que nos libertou do pecado, que nos libertou da escravidão de outra hora, que nos libertou desse Egito, que é o mundo. Esse mundo jaz em treva. E ali, meus irmãos, adiantando um pouco aqui a palavra, quando nós vamos no capítulo 17, de Êxodo, capítulo 17, no versículo 8, aqui nós vamos ver uma forma como que o poder de Yahvé na vida de um homem, na vida de um homem que teme a Yahvé, na vida de um homem que tem a intimidade com Yahvé. A palavra fala assim em Êxodo 17, no versículo 8, ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué, escolhe homens e amanhã sai para o combate contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Yahvé na mão, ou seja, eu ficarei no cume do monte
com a vara de Al na mão. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Aí a palavra diz: Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater Amaleque. E Moisés e Arão e Ur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando, então, uma pedra, puseram-no debaixo dele, e ele se sentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Aqui, irmãos, que os irmãos possam compreender isso. O irmão Romilson está aqui. Tem sido vamos dizer, um líder, uma pessoa incumbida. Irmãos, eu confesso para vocês, eu já entrei em debate. Eu falei, irmãos, ninguém no YouTube nunca trouxe um estudo sobre o dia 15. Ninguém, irmãos, pode procurar, ninguém trouxe um estudo sobre o dia 15. O próprio Lial, o próprio pai, né? Até lá nós conversando, ele falou que o pai deu um sonho para ele sobre o arrebatamento, falando do dia 15. Parte por parte, parte por parte. Onde que ele teve a certeza mais ainda. E uma coisa que o irmão Romilson nunca saiu fora do dia 15 de Nissan, o dia da redenção. E o que é que nós temos observado? Quantos têm pegado, conforme eu falei, né, um pouco no início, em vez dele pegar do lado, abraçar, segurar na mão, levantar, eu estou contigo nessa jornada, não. Ele está se cacetando, ele está xingando, ele está falando que é um herege, que é um falso profeta, pessoas que pregam o próprio nome, falando, você está morto, não vai acontecer, mas em nome de Alto, irmão Romilson, nós estamos aqui para segurar na sua mão, para dizer que nós estamos com você nessa peleja, que toda Amaleque já caiu por terra, todo exército contrário já caiu por terra. Nós estamos juntos, estamos de mãos dadas. Eu vejo, amados, muitas pessoas julgando, muitas pessoas olham pela aparência. Eu, pessoalmente, assim como os demais irmãos que estiveram comigo na casa do irmão, nós vimos o modo de vida do irmão, nós vimos a simplicidade, nós vimos a hospitalidade que o irmão nos concedeu. E quantas pessoas eu vejo, irmãos, descendo a lenha, falando coisas que nem sabe, coisas que nem tem certeza. E aqui na palavra nós vemos que quando Moisés, ali, irmãos, por que cansava? Que a batalha ali, mas não era uma coisa rápida, não. A batalha ali era demorada. Então, imagina você pega 1 quilo e fica segurando ele para o alto. Vai chegar uma hora que sua mão vai começar a descer, sua mão vai começar a baixar. Não é porque você vai estar velho, cansado. Vai ser uma hora que, de tanto você ficar ali segurando, tanto você ficar levantando, imagina um bastão de alto. Então, imagina o peso, amados, que é carregar isso. E ali, chega um certo momento, sua mão vai ficando cansada. Não que você está desanimado, mas que vai cansando. E nós precisamos, neste momento, de uma mão amiga, de um braço amigo, para falar, eu estou com você nessa jornada, meu irmão. Conte comigo para o que der que vier. Nós estamos juntos, nós vamos vencer, em nome de Yahshua Mashiach. E assim, Arão e Ur, eles perceberam, a unção está na vida de Moisés. Meu pai, interrompi aqui de falar, meus irmãos. Não adianta querer bater, não adianta. Uma coisa que o irmão falou, todos que se levantaram contra caíram. Todos que se levantaram contra o ministério do irmão Romilson caíram.
e vai cair mais feio ainda se persistir, se continuar. Não estamos aqui fazendo apologia a homem, não, mas nós estamos aqui numa só fé, no seu amor, no seu espírito, reconhecendo que Yahweh, ele designou uma pessoa e a obra começou nela e nela vai findar. Em nome de Yahushua. Não adianta você querer vir falar que tomou o filho de Sardes. Não adianta você querer vir falar que tomou o filho varão para cuidar, não. Não adianta você falar que Filadélfia nasceu pronta. O crente, ele cresce. O servo de Yahweh, a serva de Yahweh, ele passa por uma evolução, por um crescimento. Não tem de nascer, não tem como nascer pronto, não. Aonde estava você que diz que Filadélfia nasceu pronta em 2011, 2012? Onde você estava em 2017? Vai aparecer só em 2021 e falar que é o anjo de Filadélfia que está trazendo todas as verdades. Isaías 46:10 diz que ele revela o fim desde o início. O que tem que se ter é a compreensão, o que se tem que ter é o discernimento. Não adianta querer tirar, não adianta querer colocar o que não está escrito na palavra. O que nós precisamos está aqui, ó. Está aqui nas Escrituras. Basta pedirmos discernimento ao Pai. Conforme a palavra fala em Daniel, que o livro foi selado e no fim dos tempos os selos seriam abertos. E nós temos visto, ouvido, com nossos próprios olhos, nossos ouvidos, ouvindo, como que o Pai tem dado a revelação ao mensageiro, como que o Pai tem testificado, tem confirmado, tem encaixado, como o irmão gosta muito de falar, encaixou as profecias. E muitos estão aí, duvidando. Então, imagine, irmãos, nós vemos lá, quando Moisés, ele estava lá no deserto. Olha para vocês verem, Moisés, através ali do bastão, ou seja, o estandarte. Aí, seguindo um pouco mais aqui na palavra, no capítulo 12 ainda, meus irmãos, diz assim, deixa eu voltar aqui. No versículo... Aí diz assim no versículo... Espera aí, irmãos. É 17. Êxodo 17. Né? Êxodo 17. Aqui, ó. Aí diz assim, no versículo 12. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando, então, uma pedra, puseram-no debaixo dele, e ele se sentou, Arão e Hur. Sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahweh disse a Moisés, escreve isto para memorial num livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome, Yahweh-Nissi, porque ele disse, a bandeira de Yahweh em mãos. A bandeira de Yahweh em mãos. Oh, irmãos, vocês estão compreendendo? O nome, a bandeira de Yahweh, já está falando, a bandeira de Yahweh. A bandeira de Yahweh, a bandeira, o estandarte para o arvorarem do alto pela causa da verdade é Yahweh dos exércitos. Invocar o nome todo-poderoso. E aqui, meus amados, nós dando mais um pouquinho de sequência ainda na história de Moisés, que a história de Moisés é maravilhosa. A história de Moisés é algo assim que a gente poderia adentrar, né? Muito e muito. Mas eu quero trazer algo aqui, dentro das Escrituras, muito interessante.
Mas é muito interessante mesmo. E que se aplica, e podemos se aplicar de forma simbólica, de forma analógica, para os dias de hoje. Olha que coisa maravilhosa. Êxodo 32. Êxodo 32, a partir do verso 1, que diz assim: quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão. E lhe disse: vamos... Perdão, irmãos. Vou recapitulando aqui. Congregou-se em torno de Arão e lhe disse: vamos fazer-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E hoje, irmãos, é uma tática, eu falo, isso é uma estratégia do inimigo, que usa na boca de uma pessoa aí. Por quê? Eu, irmãos, assim como cada um de vocês que estão vendo esta live, que estão assistindo este vídeo, todos nós falhamos. Todos nós cometemos falhas. A própria palavra fala: não quereis ser todos mestres, pois todos tropeçam frequentemente. Mas Ial, ele sempre, né, está pronto para o quê? Nos levantar. Que a palavra fala: ainda que o justo caia, não permanecerá prostrado. Ainda que ele tropeça, ele não permanecerá prostrado. Então, meus irmãos, oh, meu Pai. O que a irmã está falando aí, Amanda? O irmão teve problema lá, né? Não sabemos o que ocorreu. O Milson, você pode dar uma palavra? Os irmãos da Europa já estão saindo da live porque o horário se estendeu, então, veja aí, Romilson. Então é isso aí, então, né? Então vamos fazer o Partido do Pão, né? Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Então, é isso aí. O que o irmão trouxe essa questão aí das 40 semanas aí, só dando uma pincelada nessa questão aí. Realmente é tremendo, irmãos. Essa questão que ele falou aí da mulher ter que se purificar, né, durante 7 dias. Porque quando nós vimos ali no programa estelário ali, a lua ela vai representar o filho varão. A lua saindo pelo ventre da constelação de Virgem ali, ela representa o filho varão. Aí, quando a lua passa ali pelo dia 15 de Nissan, ela vai estar passando pelo ventre e saindo pelas pernas da Virgem. Ali mostra, então, o arrebatamento. A lua representando o filho varão nascendo. E depois o que acontece? A palavra é tão tremenda que ela fala que a mulher foge para o deserto. A mulher é a igreja que fica para trás. Para quê? Para poder se purificar durante os 7 dias. Esses 7 dias, então, são 7 anos da tribulação em que a igreja de Laodiceia vai estar passando por essa purificação. E hoje, agora, nós adentramos, ontem eu estava conversando com o irmão, que a lua ela já apareceu o sinal no céu, né? E aí a lua apareceu o sinal do céu, o primeiro sinal do céu, agora ela vai crescendo até atingir a sua plenitude máxima, né? Que é quando ela fica totalmente cheia. O irmão voltou lá, conseguiu arrumar. Vou só terminar aqui, depois nós passamos para ele novamente. Então, irmãos, essa palavra que o irmão Ronald deu aí, sobre essa questão da mulher ter que se purificar, é magnífico, porque na hora que o filho varão
nascer, a igreja vai ter que passar por esses 7 anos aí de tribulação. Ela vai ter que se purificar durante a tribulação. E a Lua, agora ela está crescendo, para ela atingir a sua plenitude máxima. Ela vai estar totalmente cheia no dia 15 de Abib. E é no dia 15 de Abib que ela vai estar saindo na constelação de Virgem. Ela vai estar saindo pelas pernas da Virgem. Ali é o nascimento do filho varão, porque esse sinal ele tem que acontecer no céu. O Eterno falou que ia ser mostrado o sinal no céu, uma mulher dando à luz a um menino, a um filho homem. Esse filho homem está sendo representado pela Lua. E é como eu já falei em vários vídeos aí no livro de Cantares, fala que quem é essa que vem subindo como a lua cheia? É a igreja fiel, é o filho varão. Então está tudo interligado. O Eterno trabalha com ciclos. Eu até lancei um vídeo aí agora que vai cair amanhã, 2 vídeos. Um vai cair amanhã e o outro vai cair depois de amanhã. Falando sobre esse ciclo aí que o Eterno trabalha nele. O Eterno trabalha nesse ciclo de 7, do número 7. A semana tem 7 dias. O 7º dia é o sábado, é o dia do descanso. E o calendário do Eterno, ele funciona com 7 anos. Cada semana tem 7 anos também. A semana é chamada de... Essa semana ela está registrada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. O Eterno fala que cada semana seriam semanas de anos. Então, tem as semanas de dias e tem as semanas que é contado como sendo anos. A cada 7 anos, vem o ano Shemitah, que é o ano em que se deve dar o descanso para a terra. Planta a terra durante 6 anos e deixa ela descansar no 7º ano. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque agora nós estamos finalizando um ano Shemitah, um ano do descanso. Nós estamos agora finalizando esse ano. E aí o que vai acontecer? Vai ter início agora a mais uma semana de 7 anos que vai terminar em 2029. No calendário dos judeus, dos Yaldins, nós estamos agora no ano 5.993. Mais 7 anos são 6.000 anos. Então, não é por acaso que o calendário caraíta ele está alinhado com o ano Shemitah. O calendário caraíta ele está alinhado com o ano Shemitah. Em abril agora, completa-se 5.993 anos. E aí nós sabemos que com 6.000 anos, a redenção está totalmente encerrada. O Eterno completa a sua redenção. Ele vai estar adquirindo para si o homem e a terra novamente. E no ano, quando completar 6.000 anos, que vai ser em 2029, ali finda-se o último ano jubileu. O ano jubileu ele acontece a cada 49 anos. A cada 49 anos vem o 50º ano, que é o ano de número 50. Então, o ano jubileu ele acontece a cada 50 e 50 anos. No ano de 2029, vai estar completando 6.000 anos. E aí, o que acontece, então? Acontece que Yahushua vai estar estabelecendo o reino milenar. Vai estar introduzindo o 7º milênio. Então, está tudo alinhado, meus irmãos. Até essa questão aí do irmão falando aí, é perfeito. Agora, inteirando agora 5.993 anos, acontecendo o arrebatamento do filho varão, vai restar só os 7 anos para a mulher se purificar, para a igreja de Laodiceia se purificar até 2029, que vai estar completando 6.000 anos no calendário judaico. Então, não tem como sair de... Tem pessoas que estão falando assim, o arrebatamento pode acontecer em 2023, ou em 2024, ou em 2025. Não existe isso, meus irmãos. Amanhã, quando os irmãos verem o vídeo caindo, os irmãos vão ver o quanto é tremendo. O Eterno trabalha dentro de um ciclo de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos. Vem ali, a cada 6 anos, depois de 6 anos, vem o ano Shemitah. Aí completa-se a semana de 7 anos. Então, o arrebatamento ele tem que acontecer dentro desse ano Shemitah. Porque aí depois vai vir mais um ciclo de 7 anos que vai findar em 2029. Então, essa questão de que o arrebatamento pode acontecer em qualquer ano, isso aí já caiu por terra. Não existe isso. O arrebatamento tem que acontecer dentro de um ano Shemitah, que a palavra Shemitah significa redenção, libertação. Então é isso aí, vamos estar orando para nós fazer o partir do pão aí. Vamos fazer o partir do pão, então. Vamos orar. Né? Obrigado, irmão Rony, pela palavra. O Eterno e o seu Filho seja com teu espírito, viu, querido? Cada um de nós tem uma importância dentro da estrutura da Igreja Filadélfia, porque nós não fazemos nada sozinhos.
entendeu? Cada um de nós tem a contribuição, ainda que as pessoas não vejam. O que interessa é o que os olhos do Eterno estão voltados para nós. E ele cumprirá a sua palavra sobre nós. Entendeu? Porque a palavra que saiu da boca dele, ele tem zelado. E vai cumprir. Então, vamos lá. Soberano Eternial, obrigado pela tua palavra, por esse momento de comunhão. Nós estamos nos preparando para o momento sublime da igreja, que foi edificada no fundamento de Yahshua, e que ele próprio trouxe ao nosso conhecimento essa realidade, para que nós colocássemos em prática no decorrer da nossa existência como igreja, que está no fundamento de Yahshua. Por isso, ó soberano eternial, nós te louvamos e nós te adoramos. Em nome de Yahshua, assim é para todos sempre. 1 Coríntios 11, vamos fazer a leitura, do verso 23 ao 26, que diz assim: porque eu recebi do mestre o que também vos entreguei. E Yahshua Mashiach, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte de Yahshua até que ele venha. Então, queridos, alguém teve que morrer para que nós estivéssemos aqui. Não dá para adorar e celebrar o nome do Eterno com a natureza do pecado. Então, só homens e mulheres espirituais, pela obra do madeira, que podem. Então, na condição de filho, nós vamos cumprir o memorial que Yahshua deixou. Então, na noite que Yahshua foi traído, ele tomou o pão e chamou a atenção dos discípulos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei dele todos. Fazei isso em memória de mim. E ele orou e nós vamos orar. E ao nosso Pai, nós te agradecemos pela vida e pelo conhecimento que revelastes através do teu filho Yahshua. A ti é a glória para todos sempre. Aleluia. Participemos, queridos. Vamos lá. Começo. Soberano eternial, nós estamos no limiar da revelação de que tu trouxes para a igreja Filadélfia. Nós estamos sendo preparados para o grande momento pelo qual a igreja foi edificada no corpo de Yahshua. Quando ele derrama seu sangue lá no madeiro, cumpre-se, Pai, e inicia a edificação da igreja. E aprove a ti, Pai, no século 21, levantar a igreja Filadélfia na realidade daquilo que estava no teu coração antes da formação do mundo. Então, nós somos a igreja modelo, Pai. Nós somos a mensagem. A igreja Filadélfia é a única completamente aprovada por ti, Pai. Porque prove a ti nos revelar o verdadeiro fundamento. O verdadeiro Cordeiro Pascal, que derramou seu sangue lá no madeiro. O teu nome é Yahshua. Obrigado, Pai. E o tempo que nos resta, Pai, capacita-nos, porque ainda nós estamos na terra da missão, para proclamar as virtudes das tuas virtudes. Tu nos chamou para isso, Pai. E só podemos fazê-lo pela manifestação da presença do teu poder em nós, pela realidade do teu Espírito dentro de nós, Pai. E nós trazemos a imagem do Mashiach. E toda a expressão do nosso existir na terra da missão é a expressão da vida de Yahshua. Porque quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele, glória. Te louvamos, te adoramos, ó Yahweh, por essa realidade. Em nome de Yahshua, assim é para todos sempre. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Yahshua chama novamente a atenção dos discípulos e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos. Fazei isso em memória de mim. E ele agradeceu e nós vamos agradecer. E ao nosso Pai, nós agradecemos
pela santa vinha de teu servo Davi, que revelasses através do teu filho Yahshua. A ti é a glória para todos sempre. Aleluia. Participemos, irmãos. Vamos lá. Yahweh, continuamos na tua presença, Pai. E queremos pedir a ti, Pai, que tu venhas sobremaneira sobre todos os irmãos e declara, Pai, a tua verdade. Nós proclamamos a tua verdade, mas somente pelo toque do teu Espírito, Pai, essa realidade aflorará, se tornar claro, Pai, na mente, no espírito, no coração daquele que tu queres na tua família, Pai. Nós oramos pelos irmãos da Laodiceia que ainda não receberam essa revelação. Tem compaixão de cada um deles, ó Pai. Em nome de Yahshua Mashiach. Nós entendemos, ó Pai, que na realidade da Filadélfia abriga os vencedores. Mas nós também entendemos e cremos, ó Pai, que a Filadélfia não encerrará o seu ministério na igreja, na terra. O ministério da Filadélfia, a missão da Filadélfia não vai se encerrar com a retirada dos vencedores. Mas eu creio, Pai, que tem o teu Espírito. E na ousadia da fé eu declaro, Pai, que tu podes dar uma porção dobrada à igreja Filadélfia que vai ser usada na tribulação, a exemplo de Eliseu, Pai. Porque vai ser preciso, Pai. Haverá choro e ranger de dentes como nunca houve, Pai. Nós estamos aqui para viver o teu propósito. Seja que situação for, em que momento for, que circunstância for, tu és o nosso dono. E nós ouvimos a tua voz pelo Espírito do teu Filho, Yahshua. E obrigado por essa realidade. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim é para todos sempre. Aleluia. Querido, espera um pouquinho. Olha, dia 10, nós propomos para os irmãos, aqueles que puderem e aqueles que quiserem, o período de jejum, você que se acerta com o Eterno, viu, querido? São 2 dias, dia 10 e dia 15. São 2 dias. Então, durante esse dia, a Igreja Filadélfia vai estar em jejum, em louvor, em gratidão pelo Eterno de tudo que Ele nos deu, reconhecendo a sua autoridade, seu poder, a tua soberania sobre nós. Agora, o período que você vai ter em jejum, você se acerta com o Eterno, querido, viu? Tá bom? Não precisa fazer sacrifício, não, a ponto de desmaiar, perder o sentido, não. Tenha calma, querido. Você é filho. E o Eterno tem uma palavra. E Lucas 12:32. Não temais, pequenino rebanho. Vosso Pai se agradou dar-vos o reino. Então, querido, fique em paz, tranquilo. Não deixe a ansiedade tomar conta da tua esperança, querido. O Eterno não é homem nem filho do homem para que me ele vai cumprir. E nós, como Igreja Filadélfia, fomos chamados para esse momento. Então, tão somente creia e verás a glória do Todo-Poderoso sobre você. Até mais, querido. Um abraço. Tamo junto. Logo nós estamos juntos. Aleluia. Tchau, tchau. O que sentes é sincero. Ai, 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 ai. Morreste lá no madeiro. Ai, 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 oh não, tu morreste por mim. Esse amor é sincero, esse amor é verdadeiro. Não consigo pagar o que fazeste por mim, porque tudo isso não tem preço, yeah. Eu só quero prestar, eu só quero levar o meu madeiro aqui no peito, pra sempre seguir a tua palavra, os teus ensinamentos. Eu vou levar aqui, eu vou pregar aqui. O que sentes é sincero.
Ai, ai. Ai, ai, ai. Morreste lá no Madeiro. Ai, ai. Ai, ai, ai. Yeah. No Madeiro tu depositaste tudo, tudo que o mundo não conseguiu cumprir. Oh, não, não. Oh, não, não. Oh, yeah, eu quero me imergir. Em teu nome vou profetizar. Em teu nome eu vou pregar. Em teu nome o que sentes é sincero. Ai, ai.